Guilherme Amado, nunca esqueçamos esse nome, tá? Esse nome é para ser guardado. Guilherme Amado, se você está assistindo, Guilherme Amado, pode ter certeza que ninguém aqui vai esquecer de você e do que você fez no verão passado, tá bom? Só isso. Ninguém vai esquecer do que foi feito. A gente estará lá no momento certo para lembrar às autoridades americanas o que você fez. Tá bom? Eu, pelo menos, vou fazer isso. Eu sempre vou lembrar o que você fez. E se alguém pedir aqui a minha consultoria aqui nos Estados Unidos, como já aconteceu, eu estarei pronta para dizer tudo o que eu sei a respeito do que está acontecendo no Brasil e a respeito do que você fez, Guilherme Amado, e de outras pessoas também, Alexandre de Moraes e tutti quanti. Mas aqui eu vou focar no Guilherme Amado por enquanto. Guilherme Amado, Jornal Metrópolis. Vocês lembram o que ele fez no verão passado, não lembram? Se não lembram, eu vou colocar aqui para vocês. Porque aqui a gente não deixa esquecer. Guilherme Amado. Jornal Metrópolis. Investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Lembra? O Mr. M, David Copperfield, evaporou. Passou pelo portal da Caverna do Dragão. Né? Ele fez essa matéria aí, ou seja, levantando a bola para quem cortar. A gente já entendeu como funciona essa dobradinha imprensa suja Alexandre de Moraes. Uns levantam a bola para esse aqui cortar, não é isso? Não é assim que acontece? Inclusive o Flávio Morgenstern, meu amigo Morgenstern, né, mandar um beijo para ele, ele tem um artigo muito bom, né, tanto no livro Inquérito do Fim do Mundo, como no livro Suprema Desordem, em que eu participo também. Inclusive no Suprema Desordem eu não só tenho um artigo, como eu sou também uma das organizadoras do livro. E o Morgenstern, ele escreve muito bem sobre esse papel da imprensa em levantar a bola para o Alexandre de Moraes cortar. É como se a imprensa fizesse um papel de procurador-geral da República. Mais ou menos esse é o papel. E o Alexandre de Moraes acaba convenientemente deixando que eles desempenhem. Então o Guilherme Amado fez aí essa matéria. Só que aí depois, quando viu que, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda, ele percebeu que vai dar merda. Aí o que ele fez? Mudou a matéria. Mudou o título. Quando ele percebeu, vai dar merda aqui. Aí ele mudou o título. Aí olha como é que ele colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então aí, ali ele se ligou. Pô, é a mesma matéria, você está percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Então, ó, para ficar mais claro, aqui estão as duas. Ó, as duas é a mesma matéria com o primeiro título e depois com o título modificado, tá? Investigado. Primeiro ele afirma que o Felipe Martins foi a Orlando. Aí depois ele viu, isso aqui vai pegar para mim, deixa eu correr para mudar. Aí ele foi lá e mudou. Ó, investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos. Que aí ele percebeu, Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos coisa nenhuma. Deixa eu correr para mudar isso aqui para me proteger, senão vai sobrar para mim. Mas, Guilherme Amado, vai sobrar para você de qualquer forma, tá? Fica tranquilo que vai sobrar de qualquer forma. Né? Tentou dar esse miguezinho aqui, mudando, se desculpando. Não. Depois ele fez uma atualização, inclusive. Ele escreveu. Sabe aquela coisa do não passa nem Wi-Fi? Ele foi lá e deu uma consertadinha e deu uma justificada, dizendo, olha, eu fiz uma atualização aqui porque a primeira informação que eu dei foi feita com base numa consulta pública do formulário I-94, depois a gente vai ver que essa consulta não é exatamente pública,
Eu fiz aqui uma consulta pública, eu escrevi aquela matéria daquele jeito por conta dessa consulta, mas aí depois a gente viu que, né, podia não ser bem assim, né? Então por isso que eu mudei o título. Guilherme Amado. Guilherme Amado. O print é eterno, a gente sabe o que você fez aqui. E você apenas tentou consertar porque você viu que vai dar merda. Só isso. Foi isso que aconteceu. Tá? Eu estou traduzindo aqui para vocês o que aconteceu. Foi isso. Pois bem, por que eu estou falando aqui no Guilherme Amado? Lembrando do Guilherme Amado, nunca deixando vocês esquecerem do Guilherme Amado. O Guilherme Amado, ele finge que nada aconteceu, mas eu apontei na época e vou apontar aqui de novo. Eu reitero o que eu disse. Ele cometeu um ato ilícito aqui, relativamente aos Estados Unidos. Porque é o seguinte, isso aqui é um disclaimer, é um aviso que tem ali no site do US Customs and Border Protection, que é, enfim, a imigração, tá? Vamos chamar aqui de imigração. É um aviso que tem nesse site, onde ele tirou esse formulário I-94, de onde ele disse que tirou as informações de que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Só que se você entra no site aqui da imigração, você vai dar de cara com esse disclaimer aí, com esse aviso dizendo, olha, esse formulário aqui, 94, ele não tem valor legal, tá? Ele não reflete mudança de status, ele não reflete ajustes de status, ele não reflete extensões de estadia, ou seja, ele é um formulário tão impreciso que ele não pode ser usado judicialmente. Ele é apenas ali uma fonte ali de consulta para os usuários. Você não pode pegar isso e juntar no processo como prova, porque isso não prova nada. É só uma ajudinha. É só uma mãozinha na roda, que não prova nada. Tá aqui. Se o Guilherme Amado tivesse feito o seu trabalho de jornalista adequadamente, teria dado de cara com esse aviso e teria falado, olha, não dá para ter certeza se ele entrou ou não. Porque embora o documento afirme que sim, o site informa que isso é muito impreciso. Pois bem, esse documento, esse I-94, que foi usado pelo Guilherme Amado, ele é tão impreciso, que ele sequer registrou essas passagens aqui do Felipe Martins quando ele voltou do funeral da Rainha Elizabeth. Ele foi para o funeral lá com o Bolsonaro, funeral da Rainha, entrou por Nova York, porque ele ia participar lá de um evento na ONU em Nova York. E esse documento é tão impreciso que essa entrada dele em Nova York nem apareceu. E por que eu disse que o Guilherme Amado praticou um ato ilícito aqui perante as autoridades americanas? E ele ali está, né, torcendo para que ninguém tenha percebido. Mas a gente percebeu. E quem não percebeu, eu estou aqui para alertar. Eu estou aqui para explanar para geral. Certo? Então, qual que foi o ilícito do Guilherme Amado? Nesse site do CBP, é a sigla, né, do Custom and Border Protection. Eu vou falar CBP, aí fica mais fácil. No site do CBP, tem umas normas muito rígidas de como você pode obter essas informações. E o Guilherme Amado, na própria coluna dele, ele disse que a coluna do Guilherme Amado, a coluna dele, ou seja, ou ele, ou os estagiários dele, ou os funcionários, enfim, a coluna dele, obteve esse documento no site do CBP. Esse documento I-94. Só que o que acontece? Esse site tem umas normas rígidas. E ele diz que o sistema do CBP só pode